Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 14, versículo 19, o ponto 1. O anjo vindimou as uvas da terra. Então, lembrando que Jesus Cristo estava sentado na nuvem e ele realizou a ceifa do trigo. E um anjo que sai do altar, do incenso, ele vai realizar a vindima, a colheita das uvas. Veja, versículo 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O comentário diz: a ceifa e a vindima de Apocalipse 14, versículo 14 a 20, esse que nós estamos interpretando, possuem um paralelo com Isaías 63, versículos 1 a 6. Isaías recebe uma visão e deseja saber quem é este ser glorioso em sua vestidura. E Yahvé lhe responde: veja, quem é este que vem de Edom, de Goza, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então, ocorre a pergunta, né? O profeta quer saber, e aí Deus responde: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então o profeta deseja saber porque a vestidura de Yahvé está vermelha, como se ele pisasse um lagar, pisasse a uva. Normalmente quem participava, né, daquele ato de pisar a uva para obter o vinho, ele saía com as vestes vermelhas. Então o profeta vê um se aproximando com as vestes vermelhas e ele pergunta quem é. E aí Deus lhe responde: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aí veja o versículo 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? O profeta pergunta. E Yahvé responde que ele pisou o lagar dos povos. Veja o versículo 3. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Existe uma perfeita harmonia entre o capítulo 60 a 65 de Isaías e a grande tribulação. Então você veja, o capítulo 63 ele é uma continuação. Nós vimos que nos capítulos anteriores Deus mostrou, olha, a luz de Israel está para chegar, a glória de Israel está para chegar, mas antes disso viria um momento escuro dos povos, né, que nós falamos, era a grande tribulação. Agora, quando chega no capítulo 63, ele vê Yahvé pisar, né, o lagar, o mesmo que está acontecendo no Apocalipse. Tá ok? Bom, aí chega no versículo 7, após Isaías 63, versículo 7, o texto fala de ações de graças do povo de Israel. Você pode ler do versículo 7 em diante. Eu separei o versículo 15, veja, Deus pisou o lagar dos povos. Aí você vai ler do versículo 7 até o 14, eu não vou ler tudo aqui. Chega no versículo 15. Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detente para comigo. Ou seja, Israel em algum momento ele abandonou vamos dizer, o seu zelo e as suas obras de poder, né? Ou seja, a ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. A descrição da oração do povo no final da grande tribulação prossegue no capítulo 64. Bom, então Deus pisou o lagar dos povos. Agora entra a oração do povo. Veja, o capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu,
nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Isso o profeta está descrevendo o que Israel estará falando para aquele que pisou o lagar dos povos. Ou seja, Isaías está descrevendo a confissão que Israel faz de fé em Jesus ou de fé em Yahvé nesse momento final da grande tribulação. O versículo 5: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Neles há eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, o profeta, ele descreveu a confissão, oração e confissão do povo. O comentário prossegue, olha, mediante essa oração, Deus promete ouvir a oração, conforme descrita pelo profeta no capítulo seguinte. Isso foi no capítulo 64. O capítulo 65, Deus promete ouvir a oração e acabar com os pecados de Israel e esquecer os pecados de Israel. Veja, versículos 16 e 17 do capítulo 65, o capítulo seguinte. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Ou seja, Jesus Cristo, vamos dizer, executou a obra expiatória no dia do Yom Kippur. Esse é o momento em que Israel está sendo perdoado, tá bom? Então, já estão esquecidos, ou seja, Deus esquece essas angústias passadas, estão encobertas diante dos meus olhos. Todos esses erros passados de vocês eu estou esquecendo. Vocês estão sendo perdoados, tá bom? Esse é o dia do Yom Kippur, é o dia do perdão, é o fim da grande tribulação. Versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Lembre-se que eu expliquei esse texto para vocês. Alguns erradamente dizem que nesse texto está falando do novo céu e da nova terra do Apocalipse, a vida eterna, já em corpos incorruptíveis. Não é. Isso aqui está falando de uma ação divina no início do milênio. Deus já vai fazer uma obra no céu e na terra. No céu, porque Satanás e seus demônios estão presos, então até a região celestial acima de nós, tudo será purificado. Ok? E na terra também, porque ele vai trazer um grande benefício para a terra. Então por isso ele cria novos céus e nova terra. Ele faz uma mudança no céu e na terra. Como eu posso provar isso para vocês? É só ler os versículos seguintes. Nós não fazemos parte de seita. Quando você lê os versículos seguintes, Deus cria esse novo céu e nova terra. Aí você continua lendo, versículo 18, 19, Isaías vai dizer que nesse período o leão vai se deitar com o cordeiro. Isaías vai dizer que o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Ele diz que a vida vai prolongar, o homem de 100 anos vai ter a saúde de um jovem. Ou seja, ele está falando da vida no milênio. Ele não pode estar falando da eternidade, senão está dizendo que vai existir pecador na eternidade, mas no milênio existirá pecador. Por quê? Porque as nações, elas perderam a batalha para Israel. A Bíblia diz que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Muitos vão se converter, mas muitos estarão descontentes. Tanto que no final do milênio a Bíblia diz que Satanás é solto e sai a propor uma nova rebelião. O que é que esses que estão rejeitando o reino de Jesus fazem? Eles aderem à proposta do dragão. Ok? Então, esse novo céu e nova terra que é criada aqui, é só você ler os versículos seguintes. Está falando de uma ação divina no início do milênio. Então, olha, Jesus se manifestou, Deus perdoou os pecados de Israel exatamente naquele momento. Já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O que significa esse não haver mais lembrança das coisas passadas? Israel também será curado.
o cristão, aquele que aceita Jesus, indivíduo que vive no mundo fazendo um monte de coisa errada, essa é a experiência de todos, né, que aceitam Jesus. Depois que ele aceita Jesus, ele olha para o passado, aquilo ali parece que foi feito por outra pessoa, porque Deus faz ele esquecer daquelas coisas. A conversão de Israel também é descrita assim. E eles continuam vivendo na terra, tanto que a Bíblia diz, é só você ler o versículo 18 em diante, vai dizer que eles vão morrer, só que eles vão viver mais. Vão viver como antes do dilúvio. Com 100 anos eles têm a saúde de um jovem. Então eles vão viver mais, mas diz que vão morrer. Diz que vai nascer crianças também. E diz que haverá pecador. Então isso não é vida eterna, isso é no milênio. Ok? Então aqui eu fiz uma comparação com o momento que Israel está sendo perdoado por Jesus no fim da grande tribulação. No momento em que Deus está punindo as nações. Essa é a ceifa. Esse é o momento da colheita da uva. Ok?